Olá, um abraço, você que acompanha aqui o canal Replay com Tony Souza, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando aqui mais uma jornada esportiva, é Campeonato Cearense de Futebol, Série A, primeira rodada, e teremos hoje o terceiro jogo desta primeira rodada acontecendo aqui na Arena Romeirão. Nós temos um confronto interessante, duas equipes que chegaram a decidir o segundo turno do Campeonato Cearense em 2011, né? Guarani de Juazeiro e Ceará. É o retorno do Leão do Mercado, a elite do futebol cearense desde 2019, que o Leão joga uma primeira divisão aqui no nosso estado e agora enfrenta o time do Ceará. O Guarani caiu em 2019, 2020 caiu da segunda para a terceira divisão, aí 2021 veio aquele regresso do Leão do Mercado. Foi campeão 2021, 2022 campeão também da segunda divisão e agora está de volta à elite. Em 2021 e 2022, o time do Guarani teve Lamar Lima como técnico da sua equipe e agora uma formação, nova equipe do Leão do Mercado, e a gente está acompanhando aqui tudo para você aqui no nosso canal no YouTube. Replay com Tony Souza, se inscreve aqui no canal no YouTube, tá bom? E também segue a gente no Instagram. E aproveita e acessa o site replay.tv.br, é o nosso novo site que está com muita novidade para você, tá bom? Bom, a gente vê aí as duas equipes que estão perfiladas neste momento aqui no gramado da Arena Romeirão e a gente tendo aí agora a execução do hino nacional brasileiro. Apenas um pequeno trecho do hino nacional brasileiro que foi tocado aqui na Arena Romeirão. Os jogadores se cumprimentam neste momento. Vamos para as escalações das duas equipes. O Guarani da casa, de volta à elite do futebol alencarino, vem com um Diego no gol, 2 para Elon, 3 Matheus Mendes, 4 experiente zagueiro Bruno Costa e Canidé, lateral pela esquerda com de número 6. Aí no meio campo vem 5 para o da Silva, 7 Patrick, 8 Breno, 10 Adam, e aí o atacante Thiago, camisa número 9, 11 para o Arthur Cardial. Esse é o time do técnico Renato Neves, novo treinador do Leão do Mercado. Já o Ceará vem escalado hoje, o auxiliar quem está no comando, né? O Diosnel Burgos. Richard, 91, é o goleiro. Lateral pela direita é do Michel Macedo, com a 88. Zagueiros, Thiago Pangussá, com a 3. E o Luiz Otávio, 13, né? Luiz Otávio, que é conhecido aqui do torcedor de Juazeiro do Norte. Na lateral pela esquerda tem o Danilo Barcelos, com a de número 23. E aí vem os dois volantes, o Kaique Gonçalves veste a 5, Richardson, que é de número 6. E aí na meia vem ali a 10 com Jean Carlos, ainda tendo no time do Ceará 33 para o Caio Rafael, 77 Janderson, 29 Vina. Esse é o time do Alvinegro de Porongabuçu. Apita Guarani e Ceará aqui na Romeirão, Mauro Sampaio, Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Anderson Silva Rodrigues e Débora Beatriz de Ferreira Silva. Portanto, essa arbitragem para o jogo desta tarde aqui na Arena Romeirão, Mauro Sampaio, envolvendo o time do Guarani com o time do Ceará. A expectativa de um grande público, muita gente ainda chegando aqui do Romeirão. O time do Guarani vem cumprimentar a sua torcida, que está aqui nas arquibancadas, a maior parte da torcida do Guarani, aquela que a gente chamava de social. Leandro Santos estará comigo aqui, muita gente já deixando aqui mensagem também com a gente, enfim, bacana demais. Meu querido Leandro Santos, o que esperar desse jogo entre Guarani e Ceará? Primeira rodada do Campeonato Cearense e o Guarani de volta à primeira divisão, Leandro. Boa tarde, prazer estar aqui contigo, Leandro. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todo mundo ligado aqui no canal Replay com Tony Souza. A expectativa de bom jogo, a estreia de temporada, tanto para Ceará como para a equipe do Guarani. O Guarani, depois de alguns anos, retorna à elite do futebol estadual, né, com o título da Série B, um time diferente daquele que conquistou a segunda divisão do ano passado, com
técnico Lamar traz o Renato Neves, um treinador novo, começando a sua carreira como treinador de futebol aqui no nosso estado, já tem alguns trabalhos no Rio Grande do Norte, mas em divisões inferiores. Trouxe alguns jogadores que já trabalharam com ele nesse futebol potiguar, e aí é um time diferente, novo, contando ali com a experiência do Da Silva no meio de campo, também com o Diego Goleiro, alguns atletas que já têm passagens pelo time do mercado para dar essa mescla de experiência com a juventude. Já pelos lados do Ceará, um time também cheio de alterações, vários jogadores deixaram a equipe, outros também já chegaram, algumas contratações foram feitas, e a expectativa é de que qual impressão vai deixar o time do Ceará com a sua estreia, qual a impressão que o torcedor do Ceará sai hoje aqui do Romeirão após esse primeiro jogo pelo estadual cearense. O torcedor está na bronca, o time acabou sendo rebaixado no ano passado da Série A do Campeonato Brasileiro, tem essa questão da rivalidade com o Fortaleza, o Ceará não quer deixar o Fortaleza chegar ao pentacampeonato, então tem que mostrar realmente um bom futebol desde já, desde o primeiro jogo, para atrair de novo a confiança do seu torcedor, para deixar aquela boa impressão. Tem aí algumas alterações, o setor defensivo com mudanças, o time acostumado com o Messias, Luiz Otávio, tem agora o Thiago Pangunçá, que está voltando, vai fazer essa dupla de zaga com o Luiz Otávio, o Richard voltando ao gol do Ceará após a saída do João Ricardo, enfim, o Janderson, que foi uma das contratações, Vina, sempre polêmico, Vina, como vai ser o seu desempenho nessa temporada, ou essa questão da possível negociação com o Fluminense também nesses últimos dias, mas aí tem a oportunidade de voltar a ser um jogador de destaque do time do Vozão. Então todos esses fatores, esses aspectos nos fazem crer que teremos um bom jogo essa tarde aqui na Arena Romeirão. A estreia do Guarani na Arena Romeirão pela primeira divisão, um atrativo a mais aqui para o público da região do Cariri, que também está tendo a oportunidade de ver pela primeira vez o Ceará aqui, depois de muito tempo, jogando nessa nova arena. Tony Souza. É verdade, meu querido. Lembramos agora de homenagem antes do jogo, né, o falecimento aí do rei do futebol, Pelé. Já foi destacado isso, que todo jogo seria feito homenagem ao Pelé, aproveitando ambos faleceram, um no final do ano passado, outro no início deste ano. Apita Marcelo de Henrique, tem bola rolando para Guarani e Ceará na Arena Romeirão. E quem dá o pontapé inicial ao Alvinegro de Porangabuçu, que hoje está jogando aí com o seu uniforme número 2, predominando a cor branca, já trabalha ali, trocando figurinhas, o jogador que é o Michel Macedo, segura, tenta trabalhar a bola no meio de campo, bota para jogar ali o Thiago Pangussá, abre na esquerda com o Luiz Otávio. Ele estava curioso para ver esse novo Romeirão, ele já que jogou no antigo Romeirão, né? Já tentava por ali o Jean Carlos, e aí o jogador do time do Guarani ali, o Thiago não quis conversa, botou a bola para a lateral, é arremesso logo, favorece a equipe do Ceará, né? Nilo Barcelos tenta botar a bola no ataque, Bruno Costa chega lá, tira, complementa, fica a disputa danada de um lado para o outro, tentava por ali, quando chegava o Da Silva, o Breno dá um chute na bola, melhor ali para o Michel Macedo, já abre a bola na direita, procurando ali o Kaique Gonçalves, vem na velocidade o time do Ceará, tentava por ali agora o atleta que era o Vina, perdeu a bola, volta o Ceará. Richardson abre na esquerda. Nilo Barcelos. Fica trocando figurinhas. O Alvinegro de Porangabuçu. Caio Rafael. Já recuou novamente para o Thiago Pangussá. Tem dificuldades o time do Ceará. Todo fechadinho. O time do Guarani. Ali. Segura a bola. Fica tentando ali fazer aquela marcação alta. O rubro-negro do Juazeirense. Luiz Otávio tem mais liberdade. Thiago fica ali à distância. Passe errado. Thiago acabou quase pegar o passe errado do Caio Rafael. Também o Caio Rafael já retoma a bola. Ele estava ali o Jean. A bola fica ali com o Janderson. Segura a bola. Tabelinha pela direita. Lá vai o Janderson. Tenta o cruzamento. Por baixo chegou o jogador do Guarani. Mas o auxiliar ali, o seu Anderson Silva, dedurou Marcelo Henrique. Foi apitou falta do jogador do Guarani. É falta lá do direito do ataque, favorecendo a equipe do Ceará. Estamos nos instantes da partida. É a primeira data do Campeonato Cearense. No sábado tivemos
jogos, o Fortaleza Sul, empatou 2-0, e o Maracanã sendo o calcaia do placar de 1-0. Cobrança de falta. Jadson aqui para a cobrança. 2 homens na barreira, Jorge ensaiar, bola toca. O Michel Macedo cruza a bola. Olha, Thiago Pano sai, chutou a poça legal! Vibra, agita, faz a festa! O Pano sai, artilheiro, é zagueiro, artilheiro, é jogador que arrebenta. O cruzamento da direita, o zagueirão estava ali como se for um centroavante, dominou, teve tranquilidade e fuzilou a meta do goleiro Diego. O placar está aberto, estádio na Arena Romeirão, e é alvinegro, Moçada, é jogador. Agora, o Ceará tem 1, Guarani 0. E no comecinho do jogo, Leandro, eis que o Ceará abre o placar com o zagueiro artilheiro, Leandro. Cochilou a defesa do Guarani, vacilou a jogada ensaiada do Ceará, ali um toquinho rápido na cobrança. Daí a zaga do Guarani desatenta, deixou o Thiago aqui no segundo pau livre. Recebeu, dominou, limpou. Na hora que tentou, chega o zagueiro para tomar a bola. O Thiago já foi finalizando ali no contrapé do Diego e colocou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol da equipe do Ceará. 3 minutos de jogo, só o Ceará atuou até aqui. Vai para cima, deixa o Guarani a defesa, troca passes, dá velocidade ao jogo e domina a partida nesses primeiros. O Guarani apenas recuado atrás quando tem a posse da bola. Erra o passe ali que poderia propor uma saída de jogo, devolvendo essa posse de bola ao time do Ceará. Dono do jogo, tranquilidade maior ainda agora com um gol de vantagem. É verdade, lá vem o time do Ceará, estava por ali, lá do outro lado estava o Mina, mas aí chegou a defesa, tirou errado, retoma o time do Ceará, olha a bola, tabelinho, Vina toca ali pro Jean, chega a defesa, Richardson toma, toca novamente ali pro Jean Carlos, abre na esquerda, ali no Marcelo, o cruzamento, passou por todo mundo, completa a bola para fora, chegou de novo com perigo o time do Ceará. Uma tabela boa ali e o Danilo Barcelos chegou cruzando, ninguém apareceu do Fusão para tentar completar. É arremesso manual, já cobrado. O Ceará segue com a bola, segue trocando figurinhas. O Alvinegro de Porangabuçu. Luiz Otávio com ela. Segura, toca a bola agora com o Danilo Barcelos. Ele olha, procura quem tocar, com o Richardson. Novamente o Danilo. Tenta dar pressão. O time do Guarani que perde agora. 1-0 para o Ceará, comecinho de jogo, Thiago Pangussá. O zagueirão foi lá e botou a bola para dentro. E é ele que está com a bola. Tenta chegar o Ceará na velocidade. Olha o Janderson. Tentou tocar com Vina. Segura. Quase o pivô. Já bota a bola um pouco mais atrás. Richardson. Jean Carlos. Pediu ali o Danilo, ele preferiu tocar no meio campo. Tentava ali com o Vina, não conseguiu. Errou a saída do Guarani. Richardson, Vina, recebe, abre na direita. Lá vai ali o Michel Macedo. Fez a proteção, jogador do time do Guarani. Mas aí acabou se atrapalhando. O último toque foi do jogador do Ceará. A bola é para lateral. Arremesso manual que favorece ao Leão do Mercado. 3R Petróleo. Você quer gasolina com qualidade, com os preços camarada? Procure os postos do grupo 3R Petróleo. Isso mesmo, 3R Petróleo, sempre procurando o que há de melhor para você, os combustíveis mais baratos da região do Caribe. Procure um dos 5 postos, em breve temos o Alto Posto Limoeiro, mais um posto do grupo 3R Petróleo, em Juazeiro do Norte. E a gente está tentando por aqui, olha aí, o time do Guarani tentava ali pela direita. Tentava ali o Heron, já toca a bola. Último toque, jogador do Ceará. Heron vai com ela, volta para frente. Desviada, olha o Thiago com ela. Ele e o Luiz Otávio. Tenta fazer ali o complemento. Foi pro chão, Patrick, o árbitro estava lendo tudo isso aí. Na dividida com o Thiago, o último toque foi do Luiz Otávio. E aí é a bola, escanteio, é isso mesmo, é escanteio. Favorecendo a equipe do Guarani. Quem vai para a cobrança é o Adam. Adam é quem vai para a cobrança.
pro Leão do Mercado. Guarani tentando chegar ao gol de empate. Comecinho ainda do primeiro tempo. A bola veio por baixo, a defesa tirou mal. Ceará tenta tirar o sufoco. Janderson é que vai para a bola. Na velocidade, lá pela direita. Caiu ali o meu sozinho, o jogador do time do Ceará. Foi para o chão. Marcelo Lima Henrique pede para esperar. Aconteceu alguma coisa ali com o Ceará. Enfim, começo de jogo, o Guarani tá meio que intimidado. É o que parece, como intimidado nesse início de partida, hein, Leandro? Tá sim, tá sim. O time do Guarani não consegue impor o seu jogo, não consegue nem trocar passes de uma forma correta. A gente já tem aí aproximadamente 10 minutos desse primeiro tempo, não consegue sair de trás com essa bola dominando, criando alguma coisa. Apenas aguarda o Ceará no seu campo de defesa, tenta desarmar para tentar uma jogada de contra-ataque. Porém, está faltando qualidade do meio de campo, está faltando esse homem do meio de campo do Guarani aparecer, receber a bola para tentar daí alguma triangulação com os laterais para que essa bola chegue lá no ataque ao Arthur e ao Thiago. Não aconteceu até aqui. O Ceará está tranquilo no jogo, pelo contrário, né, o Ceará consegue ocupar o seu campo de ataque, vai para cima, cria jogadas, trabalha bem essa posse de bola, tem a velocidade, fisicamente parece estar melhor também e assim domina as ações até aqui nesses primeiros momentos do primeiro tempo de jogo. Então o Breno chegou de forma mais dura ali, fez uma falta em cima do Vina. O Vina ficou na bronca com o Breno, meio campista da equipe do Guarani, mas é falta. E agora ali a conversa, bola tá murcha, bola não tá. Marcelo Lima Henrique agora ali fica paralisado e tira a bola. Já recolocaram outra no jogo. Richardson tem pressa. Abre na direita ali com o Thiago Pandussaro, o jogador que marcou o gol até o momento. Abre com o Janderson. Procura ali o Caio Rafael. Janderson de novo, na velocidade, tabelinha. Olha, o Janderson entra na área, chega, fez a proteção. O jogador do Guarani foi inteligente. Fez a proteção, esperou o contato. O contato veio, ele foi para o chão e acabou tendo a falta de ataque do Alvinegro de Porongabuçu. Você quer ficar em forma, sempre de forma saudável? Procure o Espaço de Dança Aline Silva, no Crato. Vai lá no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, e você pode se informar todas as modalidades de dança, como você participar, como ser também, né, um integrante do Espaço de Dança Aline Silva. Mantenha a saúde, fique em forma, né, sempre ali dançando numa boa. O que foi ali que o Marcelo Lima Henrique... Homenagem ao Pelé. 10 minutos de jogo para fazer essa homenagem ao Pelé. No começo do jogo não foi feito homenagem, parece não. No começo, tem aos 10 minutos. Aos 10 minutos, um minuto de silêncio aí, aliás, não é um minuto de silêncio, um minuto de aplauso aqui para o Pelé, né? Rei do futebol. Cidadão que mais jogou futebol no planeta Terra. Pelé sendo homenageado aí por 10 minutos. Parando aí para essa homenagem aqui do futebol cearense. Muito aplaudido, Pelé, que morreu no finalzinho do ano de 2022. Bola já rolando de novo na Arena Romeirão. Luiz Otávio. Aí saiu ali, melhor para o Guarani. Olha a bola, seria a bola ali para o Thiago. Luiz Otávio se recuperou. Fica ali a bola. O Kaique Gonçalves tentou dar o passe lá para a direita. Aí o passe não foi legal, foi direto para a linha lateral, arremesso manual, favorece ao Guarani. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Procure Edilan Máquinas, fica na Rua do Vidal, no centro de Barbalha. Também tem Edilan Máquinas no Instagram. Olha ali que jogada bonita do Heron. Tentou trabalhar, chama para o jogo Patrick, escorregou. Tentou o toque com o Thiago. Luiz Otávio não quis conversa, marcação forte, bota a bola para lateral. Guarani pouco a pouco, de lateral em lateral, tentando chegar ao ataque. Olha o Breno. Toca para o Bruno Costa. Bruno Costa, zagueiro experiente. Já passou pelo Fortaleza também o Bruno Costa. É o capitão do Guarani. Trabalha ali com o Matheus Mendes. Recua da Silva. Da Silva tenta o passe. Perde a bola. Lá vem o time do Ceará. Olha ali o Janderson. Cara a cara. Chutou. Defendeu, Diego. Uma bola que saiu de pé em pé. O Vina achou o Janderson entrando com liberdade.
E ele chutou cruzado. Diego, experiente goleiro rubro-negro, fez grande defesa. E a bola foi para escanteio. E a torcida do Guarani fica na bronca, queria falta, o árbitro não deu. É escanteio para o Vozão. Lá vai Jean Carlos para a cobrança. A bola viaja. Olha o toque de cabeça, foi o Bruno Costa. Sai da grande área. Vai lá do outro lado, apenas protegeu ali. O jogador Kaique Gonçalves ficou com o lateral. Ele já trabalha ali com o Michel Macedo. Tá todo fechadinho o time do Guarani. Perde por 1-0. Thiago Pando no Sá. Diego toca ali com o Luiz Otávio. Abre na esquerda com o Danilo Barcelos. Tentou dar o toque rápido ali para o Richardson. A bola desviou na cabeça do Heron. Linha de fundo, escanteio para o time do Ceará. Quer combustível de qualidade com preço super camarada? Procure um dos 5 postos do grupo 3R Petróleo. Em breve, o 6º posto de Juazeiro, Alto Posto Limoeiro. São 5 postos com combustível de qualidade e preço super camarada, o preço mais barato de Juazeiro. Lá vem o time do Ceará, a bola viaja, toque de cabeça, tirou a defesa, não pegou legal o Thiago Pandussá. E ele chegou ali como um homem surpresa. Se ele pega direito na bola ali, Leandro, era o segundo do Ceará, hein? Mais uma vez apareceu livre na área do Guarani ali. O Thiago veio como um homem surpresa, veio de trás, mais uma vez livre de marcação, quase marcava o segundo. Chegou um pouquinho atrasado na bola, ainda conseguiu tocar, mais desequilibrado, mandou para a linha de fundo. É impressionante como está superior tecnicamente a equipe do Ceará. Joga, domina as ações, o Guarani mal consegue passar do meio de campo e aí tem uma vida tranquila até aqui. 15 minutos desse primeiro tempo, aproveita os erros do Guarani e vai se aproximando. Já teve aí 2 finalizações, o Diego acabou salvando no lance anterior o que seria o segundo gol do Guarani. Já chega também, tem as possibilidades nos escanteios, vai mandando no jogo, tá tranquilo o time do Ceará até aqui e o Guarani precisa mudar muito se quer chegar ao gol de empate. É muito chutão, muita bola rifada e vem tentando o Guarani. Vinha tentando por ali, mas a dona Débora Beatriz sinalizou que o jogador do time do Guarani estava em posição irregular, portanto, impedimento do ataque rubro-negro. A gente estava olhando aqui dados, inclusive divulgados pelo próprio Ceará, no retrospecto contra o time do Guarani, né? Foram, segundo lá no site do Ceará, são 107 jogos entre Ceará e Guarani, com 78 vitórias do Ceará, 19 empates e apenas 10 vitórias do É uma vantagem do Ceará, nesse retrospecto, destacando o Ceará sobre as vitórias, vitórias, empates e derrotas. São vitórias do Ceará, são 78 vitórias, 19 empates, 10 vitórias apenas do Guarani, segundo essa divulgação feita para o Ceará no seu site oficial. É uma vantagem esmagadora do Alvinegro. Há uma vantagem muito grande, né? E aí, pouco depois, já saiu o gol do Ceará, mas a torcida do Guarani está em bom número aqui, incentivando, torcendo bastante pelo leão do mercado, que está complicada a situação. Por enquanto, está dando o Ceará, o Bozão está vencendo 1-0 o time do Guarani nessa estreia do Campeonato Cearense. Aí, já o passe foi errado ali, mas enfim, é um começo de jogo que foi extremamente favorável para o Ceará, principalmente por esse gol que acaba dando uma tranquilidade a mais para o Alvinegro de Porto-Sul. Daqui a pouco você fala, porque lá do Ceará pela direita, a bola muito esticada foi direto para a linha lateral, Leandro. E olha que o Guarani faz de 5 aqui, uma linha baixa com 5 homens. 5-3-2 é o esquema adotado pelo Guarani aqui na sua postura defensiva. E mesmo assim o Ceará consegue encontrar espaço. Uma boa movimentação do Janderson pela direita, Michel, o jogador Caio Rafael, um garoto, está tendo oportunidade também, já que o Luvanor, contratado para esse atacante, esse camisa 9, né, como a gente fala no futebol, não teve a regularização definida, não pôde comparecer no jogo de hoje, e aí tem essa oportunidade, se movimenta bem também, já caindo pela esquerda com o jogador Danilo Barcelos. O meio ali está livre para o Pino aparecer, também o próprio Richardson tem espaço para o ataque, então tem muita liberdade, e o gol, logo no início do jogo, aos 3 minutos, deu tranquilidade para o Ceará comandar as ações, criar e deixar o Guarani pressionado. Não tem nenhum tipo de problema aqui no seu sistema defensivo,
e quando na bola tem total liberdade, mesmo com esse número alto de jogadores no campo de defesa do Guarani, consegue construir algumas jogadas. Destacar o Richard, o goleiro do Ceará, é um espectador ali dentro de campo, acho que nem suou a camisa ainda, viu? É verdade. E lá vem o time do Ceará, o Janderson recebe a bola lá pela direita. Fica de olhos nos olhos. Ele, o jogador do time do Guarani. Tenta o drible. Puxa, recua um pouco mais a bola. O time do Ceará fica trocando figurinhas. Richardson já trabalha a bola ali. E agora botou a bola para a lateral. O jogador do time do Ceará vai mexer ali. É o jogador do Ceará que no alvinegro de Porongabuçu. Saindo ali o Michel Macedo saindo com a camisa de número 88 para a entrada do camisa 2. Vou confirmar aqui. Quem? Igor, né? E 2 no lugar, portanto, do Michel Macedo, que entrou de titular, sentiu aí no primeiro tempo. Portanto, o Igor já em campo na equipe do Ceará. Quer ficar bem informado? Notícias esportivas? Acesse www.replay.tv.br, sempre trazendo informações, dando prioridade ao futebol do interior. Mas você fica sabendo de tudo por lá? Vai lá. replay.tv.br, tá bom? Site esportivo trazendo muitas informações para você. Lá vem o time do Guarani. Vinha, porque o nosso querido Ero acabou dando o passe, botou a bola para ali lateral. Tem pressa o time do Cego Combustível de Juazeiro do Norte, Grupo 3R Petróleo. São 5 postos de combustíveis. O aeroporto tem sempre promoção para você. Se liga, tá certo? Em breve, mais um posto aqui em Juazeiro, o Alto Posto Limoeiro. Mais um posto aqui em Juazeiro, o Alto Posto Limoeiro. Lá Vinha, porque eu disse, Marcelo de Henrique manda voltar mais um pouco. Vai lá o Canidé para a cobrança. O time do Guarani tenta se movimentar, tenta trabalhar a bola, mas tem dificuldades. Ficou no meio campo ali o Ada, tentou, mas aí o jogador do Ceará acabou chutando em cima do atleta rubro-negro. É mais um arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. Manda um abraço aqui para a Sayonara, para o Emanuel, pessoal acompanhando aqui a nossa transmissão. Olha a bola em velocidade com o Janderson. Ele bota na quinta. Chegou ali a marcação do Bruno Costa. Ele bota no meu campo. Olha o Vina, recebe, foi pro chão, pediu pênalti, não foi nada. Forçou ali o Vina. Poderia ter tentado ali o tapinha na bola para ficar de cara pro gol. Valorizou demais o Vina ali pedindo pênalti, hein, ô Leandro? Deu uma valorizada o Vina. Teve tempo de dominar e tentar fazer a jogada individual ali para cima do zagueirão Matheus. Mas aguardou o contato aconteceu, mas um contato tranquilo, sem nenhum agrave ali, para que o Marcelo chegasse a marcar o pênalti em cima do Vina. Teve espaço, mas faltou um pouquinho mais de velocidade para tentar mais uma finalização do Ceará. E lá vem o time do Guarani. Olha o Thiago, tentou ali dar uma forçada, Luiz Otávio chega. Aí retoma a bola a equipe do Leão da Silva. Olha o tapinha, bola boa, o Thiago entra na grande área, vai ter escorregou. Ô, Thiago escorregou quando não deveria. O Adam tocou a bola ali, boa, açucarada pro Thiago. E aí, na hora do cruzamento, ele escorregou e perdeu talvez a melhor chegada de ataque do time do Guarani, Leandro. Exato. 22 minutos do primeiro tempo, a primeira chegada ali do Guarani dentro da grande área do Ceará. Conseguiu receber um Thiago aparecer ali no meio da área, o Breno, mas no momento do cruzamento o Thiago acabou escorregando ali, colocou a bola para a linha de fundo, tranquilizou a vida do Ceará, só tiro de meta já cobrado. E fica trocando figurinhas a equipe do Ceará. Danilo Barcelos toca para o Luiz Otávio. Thiago Panussá, Kaique Gonçalves. Olha o Janderson. Ele faz a virada da bola, toca a bola. Olha ali quem chegava por ali, é o Caio Rafael, pediu a falta, o árbitro não deu, Danilo Marcelo chuta em cima da defesa. Foi para a linha lateral e fica. O lance anterior, ele reclamando, teria sido Ricardo. Por todo mundo, direto para a linha de fundo. Segue 1-0 o Ceará em cima do Guarani. O Guarani parece um time ainda precisando um pouco mais de entrosamento, Leandro. Você vê que uma bola como essa passa por todo mundo, ninguém toca na bola, Leandro Santos. Falta repertório ao time do Guarani, uma cobrança de falta
a oportunidade que tem de chegar mais próximo da área do Ceará, fazer uma cobrança de falta dessa, longe da meta do Richard, sem direção nenhuma para ninguém, direto para a linha de fundo, é complicado. O time do Guarani muito atrás, essa postura ainda muito defensiva, falta o homem ali do meio de campo para dar essa condução da jogada, mobilidade. Quando alguém recupera a bola, são 7, 8 atrás da linha da bola. Então a opção que resta é o chutão na frente ali para o Thiago, também para o jogador Arthur Cardial, mas insuficiente para o adversário, a postura do adversário do outro lado. Um Ceará tranquilo, que marca bem, tem total liberdade, olha só, conduz a bola, tem espaço, valoriza, troca passes rápidos e assim vai envolvendo a defesa do Guarani, se aproximando da meta do goleiro Diego. Luiz Otávio estava ali, trabalha a bola, chegou ali com o Vina, bota pro Janderson, lá vem Danilo Barcelos, olha o cruzamento! Caio Rafael Pinhas, tem dificuldade, olha o passe errado ali, na fogueira pro Bruno com o Adam. Olha o Adam. Olha o tentou ali a finalização. A bola passou à esquerda do goleiro Richard. Serviu pelo menos para trazer os aplausos do torcedor do Leão do Mercado. O Guarani está tentando. Ninguém pode negar que pelo menos o time não desiste de tentar chegar ao ataque, hein, Leandro? Tenta melhorar em relação à postura do início do jogo. Essa do Adam agora foi para dizer assim que o time finalizou nesse primeiro tempo. 31 minutos de jogo, teve ali espaço no meio, estava muito longe, bateu ali de perna direita, mas acabou indo longe da meta do Richard. E pelo outro lado o Ceará já responde, já chega pressionando, buscando se aproximar da meta de finalização. As bolas trabalhadas pelos lados estão dando certo, tanto com o Caio como o jogador Janderson, e aí tem mais uma oportunidade agora em cobrança de escanteio. Lá vem o time do Ceará, lá vai Jean Carlos. Olha a bola, vai sobrar, tira da Silva. O da Silva fez um giro ali para cima do jogador do Ceará e tirou o perigo da entrada da pequena área. A bola fica com o Richard. Novamente toda a sobra é do Alvinegro de Porugabuçu. Richard já toca a bola aqui com o Janderson. Tentou com o Vina. Bola muito forte. Melhor para a defesa. Matheus Mendes. Trabalha com o da Silva. Da Silva rachando ali. Seu companheiro para jogar ali. O Kaique bota a bola lá da esquerda. Quem tentava por ali era o Arthur Cardial. Fica com arremesso manual a equipe do Ceará. Quer combustível de qualidade com preço super camarada? Procure um dos postos do grupo 3R Petróleo. Em Juazeiro do Norte são 5 postos para você com o melhor preço e a qualidade inigualável do combustível do grupo 3R Petróleo. Em breve, com o 6º posto em Juazeiro, o alto posto de Moeira. Hein? Olha o Vina, tem pressa. Trabalha a bola com o Thiago Pang do Sá. Ele olha, time do Guarani acaba dando espaço, Richardson por ali, abre na esquerda com o Janderson. Tem liberdade, vai lá, olhos nos olhos, ele e o Aaron, segura a bola, abre na esquerda, Danilo Barcelos. Bruno Costa vai lá, na marcação, toca com o Jean Carlos, pro Danilo Barcelos, foi pro chão, deu uma forçadinha ali o Danilo Barcelos, Leandro. Poderia ali tentar, quando fechou a janela ali o Aaron, ele quis uma falta, mas o árbitro não caiu na dele, Leandro Santos. Quis cavar a falta. Passou, recebeu o passe, esperou o contato ali do Aaron. O Aaron esperto também, foi só na bola, limpo no lance, recuperou pro Guarani. E lá vem o time do Guarani, olha a finalização! Aí, rapaz, o Richard foi lá e fez a defesa. O Arthur Cardial, né, quem fez ali a finalização de longe. Pelo menos o Richard trabalhou, para não dizer que ele passou o jogo todo assistindo o Richard e agora trabalhou. Estava bem colocado, fez a defesa. Vai Thiago. Tentou a tabelinha ali rápido, toma a bola. O da Silva. Toca com o Patrick. Time do Guarani tenta. Lá na esquerda com o Thiago. Ele domina. O gira, errou o passe, a bola ficou nos pés do Richardson. A bola dividida ali, mas aí depois ficou fácil para a defesa da equipe do Ceará.
O Thiago fez linda jogada, tirando de 2 jogadores, mas aí na hora de dar prosseguimento na jogada, errou o passe, facilitou a vida do Ceará. O time do Ceará que está tendo dificuldades, muitas dificuldades. O time do Guarani está dizendo, muita dificuldade aqui para chegar no ataque, para chegar no setor defensivo do Ceará. Inclusive, conversei no sábado na chegada do Ceará em Juazeiro do Norte com o Luiz Otávio, Leandro. Luiz Otávio, que já jogou no time do Icasa aqui por muito tempo, jogou muito no Romeirão, no antigo Romeirão, depois foi para o Ceará. E ele disse que a última vez que esteve aqui foi em 2017, né, contra a equipe do Guarani, e marcou o gol. Foi a vitória do Ceará, se não me engano, no dia... Agora me falhou a memória, acho que dia 22 de fevereiro, se não me falha a memória. O Ceará venceu o Guarani no Romeirão, 1-0 com o gol do zagueiro Luiz Otávio. E ele estava muito curioso para ver esse Romeirão, que, convenhamos, está bem diferente do que havia antigamente. É uma nova arena, um novo espaço para o futebol cearense, principalmente no interior. Matheus Mendes toca ali para Bruno Costa, já abre procurando o Adam, faz ali o cruzamento, procurava o Thiago. Olha, o goleirão falhou, chega na saída! E o árbitro tá dando o quê? Pênalti? Tiro de meta. A torcida do Guarani gritou como se o árbitro tivesse dado pênalti. No lance chegou o Thiago. A defesa meio que se atrapalhou ali com o goleiro Richard. E quase a bola sobra para o Arthur Dial. E ela foi direto para a linha de fundo. O Marcelo de Lima Henrique apontou ali, para mim, impressão de tiro de meta. Mas de repente eu ouvi a torcida do Guarani gritando, dando a impressão que tinha marcado o pênalti. Foi um lance, no mínimo curioso, Leandro Santos. Pois é, para quem está aqui localizado na diagonal do lance, ficou com a impressão do Marcelo de Lima Henrique ter marcado o pênalti. Ele parou ali próximo da marca do pênalti, ficou com o braço estendido. O torcedor do Guarani se animou aqui, mas ele sinalizou apenas tiro de meta. O Guarani aproveitou o vacilo que deu a defesa do Ceará agora, a desatenção entre o Luiz Otávio, o Thiago e o Richard, e apareceu o atacante Thiago do Guarani ali entre os dois, deu um toquinho na saída do Richard, mas a bola caprichosamente foi para a linha de fundo ali, rente ao poste direito do goleiro do Ceará. Chegou o Guarani, finalzinho do primeiro tempo, começa a se soltar mais, começa a sair mais do seu campo de defesa, porém ainda erra muitos passes no meio. O Adam, o jogador Thiago, o Arthur Cabral também muito longe um do outro ali, não consegue ter essa troca de passes rápida. E aí fica a ligação direta buscando o camisa 9 rubro-negro lá na frente. Agora teve esse vacilo do Ceará, quase poderia ter saído o gol aí, serviu para alertar. A defesa do Vozão, que estava bem atenta, segura até aqui, mas agora passou pelo susto. É verdade, foi um susto grande ali para um lance totalmente despretensioso, de repente quase dava uma reserva aí para o time do Guarani. Já tudo ok com o goleiro, bola rolando novamente no Romeirão. Bruno, zagueirão experiente, chama a galera pro jogo. Bota a bola pro Patrick. Aí chegou o Danilo Barcelos. Bola que segue disputada. Barcelos toca de cabeça. Olha o Brenner, errou pro Jean Carlos. Ele bota, fez o lançamento. Olha ali, o Caio vai chegar na bola. Vem a defesa do time Guarani. Tira de qualquer forma ali. Canidé botou a bola para lateral. Arremesso manual que favorece o time do Ceará. Às vezes tem uma certa ansiedade o time do Guarani, né? Uma bola que tá ali tranquila. Aí é a bola. Olha o Jean Carlos. Trabalha a bola ali com o seu companheiro. Recua um pouco mais. Trocando figurinhas. O Alvinegro de Porugabuçu, Luiz Otávio, Danilo Barcelos. Trabalha com o Richardson. Abre com o Janderson, que agora está caindo todo aqui pela esquerda. Aí foi falta. O Aaron, mas deu sim uma puxadinha ali no jogador adversário. É falta para o time do Ceará. Acesse o site replay.tv.br. Vai lá, www.replay.tv.br. Tem muita informação para você.
Tem uma conversa que a gente teve com o ídolo do Ceará, o Sérgio Alves, em Juazeiro do Norte, neste fim de semana. Bateu um papo bacana com a gente. Tem até uma história aí de que o pessoal está querendo o Sérgio Alves para ser técnico do Guarani na Fares Lopes. Já pensou? Olha o Ceará, Vina. Bota a bola na área, o toque de cabeça. A bola desviou no zagueiro do Guarani e ficou nas mãos do Diego. Tentava o cabeceio ali, o Anderson. Diego já bota a bola para frente. Procurando ali, jogador Adam. Na velocidade. Olhando o marcado. Foi, puxou, é falta. Foi tocado por trás ali pelo Richardson. Na frente da senhora Débora Beatriz. Ela não teve dúvida. Dedurou, Marcelo de Lima Henrique foi lá e pegou ali a falta em cima do jogador do Guarani. Leão do Mercado, jogador já de pé. Vai para a cobrança da falta o time do Guarani. Leão do Mercado quer o gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Olha o ar, a bola viaja, o toque de cabeça, tira a defesa. Olha a sobra, chegou com o Janderson, a bola estourou em cima do atacante do Ceará. Sozinho no campo de intermediário. Eu não quis conversa, puxou a bola. O Diego não quis conversa, rapaz. Que conversa, botou pra frente o quê? Chegou, botou a bola na grande área e segurou com a mão. Já ligou o contra-ataque, não pegou bem da bola. Richardson, toca com Vina. Abre na esquerda ali o Caio Rafael. Recebe. Fica ali, olhos nos olhos. Tentou dar o toque. Melhor pro Hélio. Toma a bola pro time do Guarani. Já trabalha com o Adam. Leão do Mercado tem boa chance. Botou o Thiago para correr. Ele no isolado quando tentava dar um tapinha na bola. No carrinho por baixo. Bota para lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. É a Série A do Campeonato Cearense, primeira rodada. O Ceará está vencendo 1-0. Gol marcado pelo Thiago Pangnussat aos 3 minutos da etapa inicial. Ficou caído ali o Ero, tá tudo ok com o lateral do Leão do Mercado. O time do Guarani volta a jogar a primeira divisão desde 2019. O Leão do Mercado não jogava a primeira divisão do Campeonato Cearense. Olha o Ero. Trabalha a bola ali com o Adam. Chegou, a bola bate na defesa. O Kaique queria o toque do jogador do Guarani. Mas o arremesso manual segue do Leão do Mercado. Olha o Kaique, completa. Breno vai lá, a desviada da zaga. Chegou por ali os Mendes. Faz o cruzamento. Luiz Otávio toca na bola. Ela cai pela esquerda, tá sozinho ali o Luiz Otávio. Thiago Sá. Não tem Ceará, vence por 1-0. Kaique Gonçalves. Danilo Barcelos está pertinho, segura a bola o Kaique. Chama o autor do gol alvinegro até o momento. Já abre lá na direita. Kaique, protege, tentou botar, colocou com o Kaique. Janderson, domina, tá pela bola. Chegando aos 44 minutos, 45. Esse primeiro, o que tem que fazer o time do Guarani para não estar levando sufoco desse Ceará, porque o alvinegro está naquela jogada, trabalhando a bola, trocando passes, como se a qualquer momento fosse fazer o segundo, Leandro. O que o Guarani tem que fazer para incomodar um pouco mais o Richard, que passou a maior parte do primeiro tempo assistindo o jogo. Precisa ser um pouco mais ousado, joga em seus domínios, tem o apoio do seu torcedor, adotou por muito tempo uma postura extremamente defensiva, jogou muito tempo atrás da linha da bola o time do Guarani. A partir ali dos 32 minutos tentou sair um pouco mais, porém ainda erra alguns passes, precisa ser um pouco mais ousado, sair, adiantar suas linhas, tentar a saída de bola do Ceará lá em cima, tentar pressionar, porque teve as boas chances também, aproveitando de erros da defesa do Ceará. Então precisa ir para cima, ocupar mais o meio de campo,
e dá velocidade à troca de passes. Ainda também tem uma troca de passes lenta e aí permite que o Ceará consiga marcar as opções ali do jogador que está com a bola, né? Aquela opção de passe está marcada, acaba rifando e perde essa posse de bola. Então são essas as posturas que a gente vê que são necessárias para o Guarani tentar chegar mais ao ataque, como vem fazendo agora. E olha o Guarani, olha o Hélio, faz o cruzamento da trave! Cruzou o Hélio, Ceará! Ô, Heron! Ele cruzou, ele chutou no gol, não sei. Eu sei que a torcida rubro-negra se animou e quase era o gol de empate do Guarani. A bola beijou caprichosamente a trave. Que castigo pro Leão do Mercado. Essa bola quase entra. Seria o empate do Guarani. Finalzinho, estamos com 46, entrando para os 47 do primeiro tempo. Lá vem o time do Ceará. Olha... chão mesmo assim derrubou o atleta do time do Guarani. É falta favorecendo o Leão do Mercado. Vai terminar o primeiro tempo. Não vi a sinalização do árbitro Marcelo de Henrique. Finalzinho do primeiro tempo aqui. Por enquanto, 1 para o time do Ceará, 0 do Guarani. A primeira rodada do Campeonato Cearense. No sábado tivemos 2 jogos. O Fortaleza venceu o Iguatu 2-0 e o Maracanã venceu o Calcaia pelo placar de 1-0. É o terceiro jogo este da primeira rodada do Campeonato Cearense de Futebol. Olha o Ceará. Toca de cabeça. A bola fica agora com o Guarani. Olha o Adam. Dividida com o Nilo Barcelos. Ainda com o jogador do Leão do Mercado. Recua com o Bruno Costa. Ele abre na direita, botou o Aero para correr. Bota na quinta. Chega Luiz Otávio. Na velocidade se antecipou o zagueirão alvinegro e botou a bola para a linha lateral. Arremesso manual para o Guarani. O Guarani levando o perigo, jogando aqui pelo lado direito do ataque rubro-negro. Bota a bola com o Adam. Aí o Zé Carlos empurrou claramente o jogador do Guarani, né? Impresso o Leão do Mercado. Adam trabalha com o Bruno Costa de novo. Adam. Olha o time do Guarani. Foi pro chão, jogador do Leão do Mercado. O árbitro não deu nada. Jean Carlos não teve domínio. Melhor pro zagueirão. Xerife rubro-negro Bruno Costa. Trabalha com o da Silva. De novo Bruno. Recua a bola ali com o Matheus Mendes. Chama o Diego pro jogo. Experiente goleiro rubro-negro. Diego. Volta o Leão do Mercado após alguns anos. E olha aí. Você olha como o Guarani... O atônito simples chega lá e estoura a bola, bota para a linha lateral. Momento, apita o fim do primeiro tempo. 4, bastante 1 para o time do Ceará. Thiago Panco Sato, 3 minutos do primeiro tempo. 0 e fim de papo nessa etapa inicial. Para arrumar a casa, para ver se leva menos fogo e consegue agredir um pouco mais a meta do goleiro Richard. Enquanto isso, o Ceará vai tentar acertar o pé para ampliar o placar. 1-0 Ceará e Guarani neste primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. Agora saem aqui, vão para o intervalo do jogo. E aí, o Leandro Santos. O que foi que nós achamos desse primeiro tempo de jogo, Leandro Santos? Pois é, o primeiro tempo de superioridade da equipe do Ceará, né? Conseguiu um gol muito cedo, aos 3 minutos de jogo, após uma bola ensaiada ali na cobrança de falta. O Thiago Pangussá apareceu ali com liberdade de marcação. Teve tempo para dominar, para fazer essa finalização ali tranquila, né? Tirar a bola do alcance do Diego e marcar o gol da equipe do Ceará. A partir daí, o Ceará controlou a partida, teve posse de bola, troca passes, gasta, né, valoriza essa posse de bola, vai na bola, ocupando os espaços deixados pela defesa do time do Leão do Mercado. O time do Guarani, com 5 homens na sua linha de defesa, né, à frente, e os outros 2 mais adiantados, né, os atacantes, que são o jogador Thiago e o Adam ali, dando aquela movimentação maior no meio de campo. Porém, quando o time do Guarani tem essa posse de bola, não consegue trocar passes, pois tem muita gente atrás da linha da bola e faltam as opções para essa saída de jogo, essa condição de bola pelos lados de campo, essa jogada de velocidade pelo meio, tentando passar ali pelos jogadores de marcação do Ceará, mas foi ineficiente.
não conseguiu chegar ao campo de ataque. Era muita bola rifada lá na frente e aí era praticamente devolvida a posse de bola do Ceará, que continuava investindo nos seus contra-ataques. O Ceará, com a boa movimentação do Janderson, começou caindo lá pela direita com o Michel, fazendo aquela dobradinha pelo lado direito e criando algumas situações. As bolas alçadas na área, o time do ali após o gol sofrido, teve um momento que o Patrick tentou girar no meio de campo, na frente do Richardson, acabou fazendo essa movimentação errada. O Richardson rapidamente recuperou para o time do Ceará. Ficaram 4 contra 2. Ele abriu a bola na direita para a entrada do Janderson, que tinha espaço, e o Janderson finalizou no canto direito do Diego e obrigou o goleiro do Guarani a fazer uma grande defesa. Poderia aí ser o segundo gol do time do Ceará. Teve essa oportunidade. Na sequência, 2 cobranças de escanteio. A bola alçada na área, é interessante que o Guarani marca os atacantes do time do Ceará, mas a bola ela vai alçada para os homens de defesa, tanto para o jogador Luiz Otávio como para o Thiago. Os dois tiveram algumas oportunidades. O Luiz Otávio atrai a marcação, o Thiago aparece aí para a finalização. Teve uma chance nessa cobrança de escanteio. Unidade, mais uma vez, a bola, o Guarani não percebeu esse erro, não percebeu essa jogada e continuou permitindo que o zagueirão do Ceará pudesse finalizar, levando perigo ali à meta do goleiro, de que o time do Guarani começa a sair um pouco mais para o jogo. Lembrando, o time do Ceará teve uma alteração, o Igor entrou no jogo, camisa 2, após o Michel sair tundido, né? Teve um lance ali de choque do Michel com o jogador do Guarani, acabou sentindo, deixou o gramado e o Igor já está em campo. O jogador do Guarani, o Adam, passou aí a partir ali dos 32 minutos, receber essa bola com um pouco mais de liberdade no meio de campo, porém, distância, e aí facilitava a vida do goleiro Richard, né? Finalizações de muito longe, quase que próximo ao círculo central ali, ele finalizou, mas sem perigo algum para a meta do Ceará. O time do Guarani teve uma boa chance a partir do momento que começou a sair mais e aproveitou também os erros da defesa do Ceará. Em um lance que o atacante Thiago recebeu uma bola pela direita, o Luiz Otávio não se entendeu com o Thiago Panussá, e aí o atacante do Guarani deu um toquinho na saída do Richard, que acabou trombando seu companheiro de equipe, né, o Luiz Otávio, se chocaram. Desse choque dos dois jogadores do Ceará, o atacante rubro-negro deu um toquinho ali de perna direita, mas a bola caprichosamente a trave, gol do Ceará, né, indo para fora. O torcedor ficou aqui até meio que animado pela postura de Lima Henrique, porque ele parou próximo à meta ali, a marca do pênalti, ele ficou com o braço estendido. O torcedor pensou até que ele marcou o pênalti pelo choque dos jogadores do Ceará com o atacante do Guarani, mas não, era apenas a sinalização de meta. Então essa foi uma das poucas chances que teve o Guarani, uma das poucas chegadas. O Ceará, que teve essa postura de atacar no começo do jogo, de ocupar o campo de defesa do Guarani, deu uma relaxada, diminuiu a velocidade do jogo, já não chegou tanto ali próximo à grande área do Guarani, mas valorizava a posse da bola, ali no ritmo de treino mesmo. O Ceará tem total domínio da partida, como o Tony falou na transmissão, dá a impressão de que a qualquer momento pode dar uma acelerada na jogada e chegar ao seu segundo gol. Porém, adotou essa postura mais cautelosa de gastar o tempo trocando passes no meio campo. Teve sempre jogadas quando usa os lados, tanto com o Janderson como o Caio Rafael, né? Eles também fizeram aquela troca de lado em alguns do jogo para tentar confundir a defesa. E sempre tiveram espaço. Quando recebe esses passes, tem liberdade para na jogada individual 1 contra 1 e sempre está dando certo, está levando a melhor o jogador do Ceará. No momento da finalização acabou pecando. No momento de finalizar, a zaga consegue travar, consegue pressionar e fazer com que o ataque do Ceará não consiga realizar esse fundamento. Então, o time do Vozão
deu essa tranquilizada no finalzinho do primeiro tempo. A gente levava daqui todos os atletas do banco já faziam ali uma movimentação, estão todos reunidos ao vestiário. Acredito que possa vir mudança. O jogo permite isso, experiências, fazer com que umas observações sejam feitas. Quem pode entrar, quem pode render um pouco mais, descansar alguns jogadores, mas o lateral direito teve um determinado espaço pelo lado direito aqui, recebeu o passe dela, era o gol, ou se a pretensão do Ero era o cruzamento, aquela bola que vai ali para a área, mas vai em direção ao gol. O Rich estava adiantado, não alcançou a bola, ela chegou a tocar ali no travessão do poste direito do arqueiro do Ceará para dar aquela animada no torcedor do Guarani presente aqui ainda não. Então foi aquela parte do time negro que precisa melhorar para o segundo tempo. Precisa ter uma postura diferente, sair mais do seu campo de defesa. Precisa exigir um pouco do sistema defensivo do Ceará. É um time que fica muito atrás, deixa o Ceará jogar e a partir daí, quando recupera, tenta sair. Não deu certo no primeiro tempo, mas vamos aguardar o que pode fazer nessa segunda etapa. Só deixar destacar aqui também, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, cobrando as imagens, infelizmente não temos a autorização para fazer a com imagem, por isso que a gente está aqui mostrando o nosso rosto, a gente não tem essa permissão, a gente faz essa transmissão aqui apenas com áudio e posteriormente aqui no canal vamos ter as imagens, quem não teve a possibilidade de acompanhar o jogo ao vivo, certo? Aí é questão de direito, até repercutido durante a semana, né? A Federação Cearense estaria fazendo essa transmissão, acabou que uma outra emissora, a DAZN, se não me engano, tem esses direitos de transmissão, o canal Nosso Futebol também aí nas TVs, por assinatura, estão mostrando o jogo com imagem, mas o nosso rosto, tanto eu como o parceiro Tony Souza, só para deixar claro para o pessoal que nos acompanha, cobrança de falta, na jogada ensaiada, que ele teve liberdade ali para fazer o gol. Indivíduo falando, né, o time do Guarani é um time jogado da equipe, o da Silva também trocava passes ali com rapidez e fazia com que essa bola chegasse lá com o Janderson e o Carlos Rafael em boas condições, mas depois o da Silva deu uma apertada maior ali, não deu mais tanto espaço para o Vina. Um dos jogadores de maior mobilidade nesse mercado. Além do da Silva, o Diego e o Bruno Costa, os demais são jogadores jovens que acho que estão sentindo um pouquinho o peso do jogo, né? Uma estreia de campeonato cearense, um jogo com uma boa de tudo, o adversário qualificado, e aí bate certamente aquele nervosismo no jogo dessa intensidade. Mas precisa entender que tem que melhorar. O time do Guarani não precisa ser um time que passe o jogo inteiro a 0. Ou seja, mostra que já vão para 3 partidas sem marcar gols. Teve um jogo também com a equipe do Campo Grande, venceu por 3-1, mas com adversários ali, com elementos profissionais, o Leão ainda não conseguiu. E aí é um time que já merece até um certo destaque para quem sabe contratações aí para a sequência da competição. Eu acho que precisa que essa bola chegue em Thiago para que ele possa mostrar um pouco mais. O próprio Arthur Cardial, de uma jogada individual, de uma finalização, que não aconteceu pelo time do Leão do Mercado. Eu não sei se eles pensam em mexer em outro setor, uma velocidade maior no meio, quem sabe trocar a peça, colocar o esquema. Vamos aguardar, a gente já vê aqui uma movimentação, deve sim pintar mudanças no segundo tempo. Vitor Gabriel, que acabado de entrar, tabelinha com Janderson, ele entra na grande área, com habilidade e frieza, olhou para o goleiro e apenas colocou sem chances para Diego. A bola está na rede, o placar é alviverde. Alviverde não, é alvinegro, mais alvinegro do que nunca. Vitor Gabriel, camisa 63, é jogador que arrebenta. Agora, 2 para o Ceará, 0 para o time do Guarani. E de novo, aos 3
minutos. Ceará fez 1-0 com 3 do primeiro tempo. 0 com 3. Aquela que a gente vinha falando. Quando quer, impõe entre os zagueiros do Guarani. Então, na cara do Diego, foi só tirar além do alcance também, deslocar o goleiro rubro-negro e ampliar a vantagem para o time do Ceará. Volta o segundo tempo, chega o Vitor aí estreando, né? No estado, praticamente a primeira participação dele no jogo, já marcando um gol, ampliando essa vantagem. Se o Guarani já estava pensando em uma postura diferente, em tentar buscar o empate, agora vai ter uma vida mais complicada ainda com essa vantagem ampliada pelo time do Ceará. Vamos ver como se vai comportar o time do Leão após o segundo gol sofrido. É verdade, viu? Tem uma falta ali o time do Ceará no círculo central, situação difícil. Olha que o Vitor Gabriel começou a jogada e concluiu de forma inteligente, fazendo do Ceará dessa tranquilidade para o Alvinegro de Porangabuçu. Olha por ali o Ina, é o Alan, bola vai lá para o outro lado, é lateral, arremesso favorece Ina, fica ali entre os dois jogadores, acabou saindo com o bola, o atacante do Alvinegro de Porangabuçu. Guarani na bola. Se inscreve aqui no canal, sente lá no Instagram, tá ok? Replay com Tony Souza. E você quer ficar bem informado, vai lá no nosso site, replay.tv.br, sempre trazendo informações importantes, principalmente do futebol do interior, tá ok? Olha, tá ali o time do Ceará, fica trocando figurinhas lá no setor defensivo, chama ali o Thiago Pangussá pra bola, abre na direita, pediu, recebeu. Fica ali com liberdade. Olha, já bota a bola aí. Pegou muito mal na bola. Ela acabou indo direto para a linha lateral. Bola que seria para o Janderson Guarani, que tem o seu arremesso manual. Tá querendo boné personalizado, de qualidade, primeira linha? Procura Kiartes. Bom, Kiartes Serigrafia, vai lá no Instagram. Você pode conhecer o trabalho da Kiartes Serigrafia. Tem uns bonés super legais, tá bom? Personalizados, tá ok? O time do Ceará trabalha a bola lá no meio campo, olha o Vinha, já faz o giro, chega ali o Thiago Pançá, abre a bola na frente da velocidade com o Jean Carlos, aí o Matheus Mendes vai lá, faz a proteção, foi pro chão, acho que o último toque foi do jogador do Guarani, mas o árbitro acabou dando falta. O árbitro marcou a falta do ataque da equipe do Ceará. Diga quem vai para a cobrança. Toda segunda-feira tem replay, programa replay do nosso canal no YouTube, replay com Tony Souza. Se liguem, a partida está completa. A bola fica disputada no meio campo. Chegou o da Silva. Richardson já toma, abre ali o Kaique. Ele chama o Vina para o jogo. Segura o Vina. Tá caído o jogador do time do Ceará. E segura ali. E olha ali, desentendimento ali. O Vina, Thiago, Breno. Vai lá dar o cartão aqui para o Breno. Camisa 8 do Guarani. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Um jogo tranquilo. Apenas uma forçadazinha de bola ali. O cartão amarelo para o jogador do Leão do Mercado. Realmente o Breno. Camisa 8. O árbitro já autoriza. A falta ali com o Luiz Otávio. Bola lá na esquerda. O Vina já tocou ali para o William Formiga. Vina de novo. Tentou ali com o Kaique, perde a bola. Olha o Guarani, tentava o Thiago. Luiz Otávio, providencialmente. Troca com o Richardson, agora o Igor. Richardson com ela, chama o Vina. Tira, bota pro Vitor Gabriel. Aí o Matheus Mendes chega aí. Faz a interna. Lateral do time do Ceará. Igor na bola. Olha o Vina, recebe com liberdade. Errou o passe, da Silva. Breno com ela, abre à direita, chama o Heron. Guarani agora tentando agredir. Chega ali o Vaqueiro. Foi empurrado, a bola fica com o Heron. Da Silva. Troca figurinhas. O rubro-negro Juazeirense. Lá pela direita, o último toque foi o jogador do Ceará. É bola para o Guarani. O Alvinegro de Porangabuçu. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos brindes. É com Edilan Máquinas. Na Rodoviária do Centro de Barbalha. Vai lá no Instagram. Se você quer ficar em forma dançando, procure Aline, Espaço de Dança Aline Silva. Tem lá no Instagram o Espaço de Dança Aline para o jogo. Olha ali com o ar. Tentou a jogada mais de efeito, perde a bola. Jean Carlos.
Janderson, olha o Janderson, entre as pernas, de calcanhar, Vitor Gabriel, derrubou o taco. Ele tentava dar um toque pro Gentalo que vinha chegando, mas aí não pegou bem na bola agora o Vitor Gabriel. O Ceará continua com ela. Richardson, Jean Carlos, passa o Igor, pediu para receber, chegou ali o Alan, deu um toque na bola. Foi para a linha de fundo, escanteio favorecendo o Ceará. Escanteio para o Alvinegro de Porangabuçu. Torcida do Ceará sente um bom momento. Está ali atrás do gol, onde defende o goleiro Diego. Ceará vence por 2-0, que é o terceiro. Lavina para a cobrança do deu movimentação dentro da grande área. A bola viaja, olha o toque de cabeça. Vibra, agita, faz a festa.